Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para contar para vocês como foi a experiência de ter saído do armário e eu vou contar primeiro como foi que eu contei para minha mãe, né? Que a minha mãe foi a pessoa onde eu contei e mais me senti assim aberto por partes. Porque eu vou explicar para vocês um pouco sobre toda essa questão e eu espero que vocês fiquem aqui no vídeo comigo até o final. Não esqueçam de clicar em gostei já logo agora pra gente poder adiantar essas coisas. Se inscrever no canal se você não é inscrito e clicar no sininho para você receber as notificações. Lembre também de clicar para receber todas as notificações porque ele deixa para você receber ocasionalmente. E aí você não recebe todos os vídeos. Aí lembra de colocar isso e para receber no celular também, porque às vezes ele manda em seu e-mail. Mas então, como foi que eu contei pra minha mãe? Antes de eu contar pra minha mãe que eu era gay, eu tinha contado pra minha prima, né? Que tipo, eu já tava vivendo uma coisa muito assim, pra mim já era uma coisa que tava entalada. E aí eu fui passando por vários momentos e aí eu falando, não, eu preciso contar pra alguém, eu preciso contar pra alguém. Você, quando é gay, você sabe qual é o momento certo de contar, porque você pode viver guardando aquilo pra você durante muito tempo, mas quando chega a hora de contar, você percebe, porra, chegou a hora de contar, como é que eu vou contar isso, sabe? E aí, na minha cabeça, eu tinha muito medo de contar pra minha mãe e ela não me aceitar, e ela era a esperança de uma pessoa que poderia me aceitar, sabe? Antes de eu contar pra ela, eu já imaginava duas coisas. Como seria se ela me aceitasse e como seria se ela não me aceitasse. Mas eu preferia mil vezes me agarrar à ideia de que ela iria me aceitar, até porque na minha cabeça ela era a pessoa mais próxima de mim e queria me aceitar com mais facilidade. E através disso eu poderia enfrentar o mundo e enfrentar outras pessoas. Porque eu sentia essa necessidade de que alguém de dentro da minha casa, alguém que convivesse comigo, soubesse primeiro, pra depois eu sair contando pra todo mundo, pra depois eu me empoderar e pra depois eu viver isso. Mas então, tudo começou quando eu comecei a namorar pela internet. Antes disso eu não me aceitava como gay, eu não me reconhecia como gay. Mas aí eu conheci um cara e comecei a namorar com ele pela internet. E aí a gente conversava todo dia, a gente trocava um monte de papo, sabe? Falava milhões de coisas e eu, uma louca iludida, realmente acreditava que aquilo iria dar certo. Mas por um lado foi bom, né? Que isso me ajudou a crescer como pessoa. E aí eu conversando com ele e tal, eu tinha muita esperança de que um dia eu poderia encontrar ele. Mas para encontrar ele, eu achava que a única possibilidade disso era com a minha mãe sabendo de todo esse caso, porque ela, sabendo, ficaria mais fácil de eu encontrar ele, de eu conhecer ele e tal. Então eu decidi que a minha mãe precisava saber que eu era gay. Mas antes de eu contar pra minha mãe, eu tive que fazer um ensaio de como contar que eu era gay pra uma pessoa que eu considerava importante para mim. E aí eu tenho uma prima que eu ficava conversando com ela direto e ela era muito minha amiga. Até hoje a gente conversa, né? E aí eu peguei, mostrei meu celular pra ela, deixei ela ficar vendo meu celular. E aí passou uma foto desse menino que eu namorava pela internet. E aí eu peguei e deixei só ela ver a foto assim pra ver se ela falava alguma coisa, sabe? Eu fui jogando umas iscazinhas assim pra ver se ela ia entrando na minha onda. E aí chegou um momento que eu peguei e falei, eu quero te contar uma coisa. Aí eu fiquei enrolando ela várias vezes pra contar. Aí eu finalmente contei pra ela, né, que eu era gay e tal. E aí ela começou a me apoiar, falar que isso era normal, que eu poderia me abrir com as pessoas e que isso era uma coisa que não era uma coisa pra, tipo, eu ter medo ou pra eu querer oprimir, que era uma coisa normal e que eu poderia ser gay e ser da forma que eu era, que as pessoas iriam me amar. E aí, pelo fato de eu ter contado pra ela e isso ter sido uma coisa boa, eu peguei e criei mais coragem de contar pra minha mãe. Então eu fiquei enrolando e tentando criar coragem e pensando nas coisas ruins que poderia acontecer. E aí eu fui pensando na casa de quem eu iria morar se minha mãe me colocasse pra fora de casa, como é que eu ia viver, sabe? Eu comecei a pensar nessas alternativas que eu acho que a maioria das pessoas pensam, né? No plano B. E aí, um belo dia, eu estava tomando banho, eu acordei pra ir pra escola e fui tomar banho e a minha mãe estava se arrumando pra ir pro trabalho. Eu tinha 16 anos na época, eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aí, enquanto eu tomava banho, que eu percebi que ela ia sair, eu estava pensando naquilo o tempo todo, né? Já decidido em contar. Quando eu percebi que ela ia sair, eu abri a porta do banheiro, nem tinha terminado de tomar banho ainda. Eu abri a porta do banheiro e peguei e falei, mãe, eu tenho que contar uma coisa pra senhora. Aí ela já veio assim, meio desconfiada, sabe? E perguntou o que era. Aí eu falei que eu tava namorando
e que era um menino. Aí, tipo, ela sentiu aquele impacto, sabe? Eu percebi que os olhos dela encheram de lágrimas, mas eu peguei e falei, não, eu tenho que segurar essa barra. Aí eu não voltei atrás, né? Aí ela começou a perguntar de onde ele era, perguntando quem era ele, perguntando se ele morava lá perto. E aí, tipo, eu fui começando a contar. Aí ela pegou e falou que ia pro trabalho e quando ela voltasse a gente conversava. Aí ela foi pro trabalho, aí ela voltou e, tipo, em nenhum momento ela foi agressiva comigo ou gritou comigo ou agiu de forma violenta. Aí ela foi e começou a conversar comigo, perguntando sobre esse menino. Aí ela começou a me falar sobre essa questão de namoro pela internet, que era perigoso e que ele poderia ser uma pessoa que poderia me fazer algum mal e tal. E aí eu fui tentando convencer ela que não era bem isso que iria acontecer. Mas enfim, no final das contas, ela começou a me perguntar se eu não queria ir pro psicólogo. Tipo assim, ela achava na época que eu tava confuso, aquela velha história que muitas pessoas pensam, né? Que eu tava confuso, que isso poderia mudar e tal. Mas ela nunca chegou pra mim pra dizer eu não te aceito ou isso é ruim e tal. Só no primeiro momento que ela pediu pra que eu não contasse pra ninguém, pra que aquilo ficasse entre a gente. E eu aceitei numa boa, até porque tanto pra ela quanto pra mim aquilo era uma coisa muito nova. E era uma coisa que eu tinha muito medo do que poderia acontecer. E se a condição pra eu continuar sendo amado e pra eu continuar vivendo com a minha família era aquela, eu aceitei numa boa. E aí no passar do tempo eu fui conversando com ela e a gente foi falando sobre essa coisa de ir pro psicólogo. Aí eu peguei e cheguei pra ela e falei que eu poderia até ir pro psicólogo, mas eu não acreditava que eu iria virar hétero, sabe? O psicólogo poderia me ajudar com outras questões. Aí ela foi e falou que pagaria o psicólogo pra mim, mas acabou que eu não fui pro psicólogo e a gente passou um período de mais ou menos um ano sem falar nessas coisas, sabe? E aí nesse período, foi um período meio estranho pra mim, porque ao mesmo tempo que eu me sentia assumido, eu não me sentia tão assumido assim, porque a minha mãe sabia, mas a minha família toda não sabia, tipo, não sabia entre aspas, né? Tipo, eu não tinha esclarecido pra minha família toda. Alguns amigos meus sabiam, eu fui contando aos poucos também, e mesmo com a minha mãe sabendo, eu não tinha coragem de contar pra todo mundo assim abertamente. E aí nesse período de um ano, eu terminei esse relacionamento pela internet. A minha mãe também ficou me pegando no meu pé muito pra eu terminar esse relacionamento, porque ela achava que o cara era um psicopata, que ele poderia fazer algum mal pra mim. E aí eu acabei terminando, mas não por conta dela, mas porque eu também senti a necessidade de viver experiências mais físicas, sabe? Nesse período eu fiquei com um menino pela primeira vez, depois de eu ter terminado meu relacionamento. E aí quando eu fiquei com esse menino pela primeira vez, eu peguei e falei, não, agora eu sei que eu realmente sou gay, sabe? Eu tive a certeza de que realmente era aquilo. E aí eu comecei a criar umas coisas dentro de mim, mas não de repressão, mas uma coisa de começar a me conhecer a partir daí, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu realmente era gay, que aquilo realmente fazia parte de mim, mas ainda assim eu não conseguia abrir aquilo pro mundo e agir de forma empoderada. E aí eu fui conhecendo o meu namorado, que eu tô com ele até hoje, eu fui conhecendo ele na faculdade, e a partir desse momento que a gente foi se conhecendo, eu fui passando por uma desconstrução completamente. E aí foi quando eu voltei e falei pra minha mãe que eu estava namorando. Aí ela até falou de novo, só que aí eu falei, tal, agora é pessoalmente, não sei o que, não sei o que. Aí ela decidiu, ela me falou que queria conhecer esse menino. E aí ela foi e conheceu o menino, aí ela começou a conversar comigo sobre a questão da importância do sexo com camisinha, conversou com esse menino e tal. Enfim, aí a partir desse ano e depois dela ter conhecido esse outro meu namorado pessoalmente, as coisas foram começando a mudar. Eu percebi que tanto eu quanto ela, nós fomos crescendo e fomos amadurecendo com esse assunto, sabe? Eu me senti mais forte para poder contar pras minhas irmãs, me senti mais forte para poder contar pras minhas amigas da faculdade. E aí eu fui aos poucos tomando conta disso, sabe? Tomando posse disso e me empoderando e crescendo com essa questão da sexualidade. Não foi nada fácil, eu sofri muito no início do meu relacionamento, porque eu não tinha coragem de, tipo, ficar muito perto do meu namorado, de abraçar ele em público, de andar de mãos dadas. Até hoje eu tenho certas coisas assim, sabe? Mas nada que me desestimule e eu não quero que vocês tenham essas coisas. Eu luto pra que a gente viva se empoderando, pra que a gente lute contra essas coisas. Mas infelizmente, a alguns momentos eu ainda me pego com medo e me pego tendo alguns comportamentos meio que
querendo me oprimir, sabe? E isso é uma coisa que eu luto até hoje, por isso que eu gravo esse tipo de vídeo, pra tentar motivar vocês também a não querer dar esse passo pra trás. Inclusive, eu quero dar um recado antes de terminar o vídeo, que é que eu quero abrir uma proposta para vocês me enviarem também como foi a experiência de vocês, contando para os familiares, se assumindo, ou como é a experiência de vocês hoje, se vocês ainda não se assumiram, o que é que vocês sentem, porque aí eu vou criar aqui um quadro no canal, onde eu vou contar a história de vocês se assumindo para a família, para que a gente possa inspirar outras pessoas e empoderar outras pessoas, para que elas também comecem a tomar posse disso e tenham coragem de enfrentar sua sexualidade, porque a gente sabe que muitas vezes ficar dentro do armário pode ser uma coisa que nos traga bastante sofrimento, sabe? Pode ser uma coisa também que talvez seja mais confortável para a pessoa, mas isso só a pessoa que vai saber se é bom ou não para ela.